Bom dia, eu e Carla iremos falar sobre a Alemanha e a França. Primeiro eu vou falar sobre a Alemanha, focando principalmente nos indicadores socioeconômicos, que para isso seria necessário o contexto deles, como eles chegaram onde eles estão, e depois a explicação para isso, o que significam esses indicadores. Em relação ao contexto, começa com a unificação nacional da Alemanha na segunda metade do século XIX. Ela se recuperou economicamente e militarmente, com ela querendo mais expansão, influência, territórios e competindo com as outras potências europeias, levou à Primeira Guerra Mundial, em que ela foi derrotada. Depois disso, teve o início do movimento nazista, liderado por Hitler, em que a Alemanha ela acabou derrotada de novo na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, a Alemanha ela foi dividida em duas partes, na Alemanha Oriental, que estava sob influência da União Soviética, e na Alemanha Ocidental, que estava sob influência dos Estados Unidos. E a capital Berlim, que estava dividida em dois, apesar de estar no território oriental. A Alemanha Ocidental ela se tornou economicamente mais forte, e com a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã completa de novo, a Alemanha ela conseguiu assumir esse papel de liderança econômica e política no continente europeu. E a parte oriental ela continuou atrás da parte ocidental, mas mesmo assim com o processo de integração da Europa por meio da União Europeia, a Alemanha ela conseguiu consolidar essa posição de liderança e conseguiu servir junto com a França como um pilar de fortalecimento para esse bloco. Agora eu vou falar um pouco sobre por que a economia alemã é tão forte. Existem alguns fatores necessários para isso. O primeiro é o importante papel da indústria. Ela participa de um quarto do bruto e os setores mais importantes são de construção de automóveis, indústria eletrônica, engenharia mecânica e química. O segundo fator é a grande taxa de exportação. A Alemanha é o terceiro país que mais exporta no mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O terceiro fator é a economia mais aberta. Eles têm a economia mais aberta de todo o G7, com a cota do comércio exterior de quase 85%. O quarto fator é a força das pequenas e médias empresas. Elas são praticamente o motor da economia alemã, com mais de 99% das empresas alemãs sendo apenas pequenas ou médias. O quinto fator é a melhor praça de feiras. Quando se fala nisso, a Alemanha é o número um no planeta em relação às feiras internacionais. 2/3 dos eventos desse ramo eles acontecem apenas na Alemanha. E o sexto fator são os fortes centros econômicos. As regiões metropolitanas de Munique têm tecnologia de ponta, Stuttgart tem construção de automóveis, Frankfurt tem finanças e Hamburgo tem porto, construção de aviões, meios. Na imagem direita inferior, ela mostra como em 2013 tinha a taxa de desemprego percentual em 5% e em 2019 chegou a 3% e subiu um pouco com o começo da pandemia e hoje em dia em 2022 está com 5% de novo. Além disso, a imagem acima ela mostra o gráfico sobre o PIB em dólares constantes, em que 2013 era mais baixo, foi subindo até que em 2019 ficou no auge e caiu um pouco com a pandemia de novo. Falta então falar sobre os principais dados socioeconômicos. A Alemanha ela tem um alto padrão de vida, e isso acaba se refletindo nos indicadores sociais e econômicos dela. Ela tem uma população de 83 milhões de habitantes. Ela é o país mais populoso da Europa, com exceção da Rússia. E também tem uma das maiores economias do mundo e um dos índices de desenvolvimento humano, IDH, maiores do mundo também, perto de 1. Os indicadores sociais, eles são complementares. A expectativa de vida, a taxa de alfabetização, índice de Gini, são todos relacionados ao IDH e também são todos relacionados entre si. A taxa de alfabetização da Alemanha é de 99%, de acordo com o índice de 2003. É praticamente toda a população. O índice de Gini está relacionado à desigualdade social. Quanto mais perto de zero, menor é a desigualdade social. 30,5 é considerado baixo. A expectativa de vida, com todo o padrão de vida da Alemanha sendo tão alto quanto ela também é bem alta, de 81 anos. E todos esses fatores eles ajudam a formar o IDH. E por fim, os indicadores econômicos. O setor agrícola praticamente não participa do PIB, ele só tem 1% da população ativa empregada nele. O setor industrial ele pega um quarto do PIB, como já falei antes, e emprega praticamente 27% do total das pessoas, com a indústria automotiva sendo o maior setor do país. O setor terciário é o que mais emprega, tem 72% da força do trabalho,
e contribui com quase 65% do PIB. Além disso, outros setores que se destacam são a da hospedagem e da alimentação. A inflação ela chega a 7,4%. O PIB e o PIB per capita eles só mostram como a economia da Alemanha é gigante, com o PIB sendo 3,806 trilhões e o PIB per capita sendo 45,723,74 mil dólares. A balança comercial ela supera a VIT de 11,5 bilhões de euros, com os principais parceiros de importação sendo os Países Baixos, França, Bélgica, e os principais parceiros de exportação sendo França, Estados Unidos e Reino Unido. Eu vou falar sobre a França, mais especificamente sobre os indicadores socioeconômicos desse país, apenas lembrando que os indicadores socioeconômicos são números que representam a realidade social e econômica de uma região, estado ou país. Por exemplo, o PIB e o IDH. Entre os bons indicadores socioeconômicos da França estão a baixa na taxa de mortalidade infantil, tendo apenas 4 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, os serviços de saneamento ambiental, que atendem praticamente todas as residências, a expectativa de vida de 81,6 anos, que é considerado uma das maiores do mundo, o analfabetismo, que é praticamente nulo, e a renda per capita de 42.680 dólares. Falando agora sobre a economia da França na pandemia, a França é o 7º país com o maior poder econômico, ficando atrás somente do Reino Unido e da Índia. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a França sofreu uma das mais agudas contrações entre os países da União Europeia, mas a economia ela conseguiu se recuperar em 2021. Ela estava entre os países mais afetados pela pandemia, mas conseguiu retomar a sua economia graças a um expansivo suporte fiscal e uma efetiva contenção do vírus. Ainda em 2020, devido à pandemia da Covid-19, as medidas de isolamento social causaram uma perda sem precedente em praticamente todos os setores. Os mais impactados foram o turismo, o automobilístico, o de transporte e o aeroespacial, enquanto os setores agroalimentares e farmacêuticos foram os mais resistentes. Esse gráfico mostra a variação anual do PIB da França e, como podemos ver nele, em 2020 o país teve uma forte retração econômica, o PIB teve uma queda próxima de 8% naquele ano, já em 2021 a retomada veio na forma de um crescimento de 7%. Falando agora sobre a taxa de desemprego, o mercado de trabalho foi uma das principais forças da economia francesa na retomada da pandemia. A taxa de desemprego ficou em 7,4% na virada de 2021 para 2022, menor nível desde 2008. É uma queda com relação aos números anteriores de 8% em outubro de 2021. Os dados de taxa de desemprego da França são atualizados trimestral, com uma média de 8,9% em março de 1975 até dezembro de 2021. Os dados alcançaram um alto recorde de 10,7% em julho de 1997 e um baixo recorde de 3,2% em março de 1975. Para finalizar, eu vou falar os principais dados da economia da França. Os principais setores econômicos são a indústria, tecnologia, finanças, turismo e agricultura. Os principais produtos agropecuários produzidos são o trigo, os cereais, o açúcar, a batata, o vinho, a carne e o peixe. Os principais produtos industrializados produzidos são os automóveis, as máquinas, os computadores, os aviões e os alimentos processados. As principais commodities exportadas são máquinas, equipamentos de transportes, aviões, plásticos, produtos químicos, aço e produtos farmacêuticos. E os principais parceiros econômicos de exportação são a Alemanha, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, a Bélgica, os Estados Unidos e a Holanda. Já os parceiros econômicos de importação também são a Alemanha, a Bélgica, a Itália, a Espanha, a Holanda e o Reino Unido.
A mineração é do carvão, petróleo, gás natural, minério de ferro e egipcita. A inflação da França é de 3,4%, dado de dezembro de 2021. O PIB é 2,75 trilhões de dólares, referência ao ano de 2020. O PIB per capita é 42.800 dólares, também referência ao ano de 2020. E a balança comercial é 36,1 bilhões de dólares do ano de 2020. Então é isso, muito obrigado pela atenção.